do licenciamento ambiental é assim, o primeiro passo que a gente tem que ter é saber se a atividade precisa de licença ou não, né? As legislações estaduais vão dizer isso. E mesmo se a tua atividade não precisar de licença, os órgãos financiadores vão exigir uma dispensa. Então, esse é um passo inicial, né? De você saber se precisa de licença ou não. Olá, esse aqui é o DAP, o Direito Ambiental na Prática. Estamos gravando para você aí que nos assiste no YouTube, que nos ouve nos principais agregadores de podcast, o Spotify, o Deezer, enfim, nos principais agregadores de podcast, como eu disse, mais um episódio, o nosso episódio de número 63, isso, em menos de um ano de Direito Ambiental na Prática. Hoje, gravando este episódio, nós já temos 63 episódios. Muito mais aí que muito MBA, muito mais que muita especialização com nomes pesadíssimos do direito ambiental. E hoje não será diferente. Nós temos um nome pesadíssimo das ciências ambientais como um todo e com vasto conhecimento jurídico ambiental, principalmente na área do licenciamento. Já já você vai saber quem é. Mas antes de mais nada, para você que nos assiste no YouTube, já deixa teu like aqui, já deixa teu joinha. Compartilha esse vídeo com quem ele possa gerar valor, com o pessoal do órgão, lá com o pessoal do estágio, com o pessoal da faculdade, enfim, com que esse vídeo possa gerar valor. Te inscreve se você ainda não está inscrito, se você não está inscrita. Você já viu que tem um sininho aqui do lado. Ativa esse sininho, porque aí já vai aparecer na tela do teu celular toda vez que for postado vídeo novo aqui no Direito Ambiental na Prática. Tudo certo? Bem, hoje a gente vai conversar com o queridíssimo Wagner Fonseca, o Wagner Ambiental lá do Instagram, né? Eu sempre pensava, o Wagner Ambiental, vou convidar esse cara, né? Ali, ele tem um curso super bacana, um perfil no Instagram super bacana, tá aqui embaixo na descrição, procura lá, Wagner Ambiental, que você vai achar, né? Ali, ele tem um curso, é o EMA, né, Wagner? Ele vai explicar daqui a pouquinho ali, ele tem esse projeto super bacana, e ele vai se apresentar para vocês aqui. Hoje eu não trago um jurista, apesar do Wagner ter um vasto conhecimento jurídico, vocês vão ver já, estava conversando com ele ainda há pouco aqui, principalmente sobre licenciamento. Wagner, te apresenta para os nossos ouvintes, para os nossos seguidores, para os nossos inscritos aqui no YouTube, nos principais agregadores de podcast. Muito obrigado, meu amigo, por ter aceitado o convite. Olá, Thiago, obrigado, aí agradeço muito pelo convite, né? E aí, agradeço também você, ao Cláudio, e obrigado pelas palavras aí, a gente está sempre aprendendo, né? Estamos sempre aí buscando aprender cada vez mais. Bom, eu não sei se a tela tá piscando para você aí, Thiago, a minha tela? Não, tá tranquilo. Então tá, desculpa. Então, assim, na verdade, eu me chamo Wagner Fonseca, né? Eu sou engenheiro ambiental, me formei na Unesp de Rio Claro, aí fui trabalhar com áreas contaminadas em São Paulo e já tinha prestado um concurso público para trabalhar no órgão ambiental aqui do estado de Santa Catarina. Ingressei no órgão ambiental em 2009, né, que na época se chamava Fundação do Meio Ambiente, Fátima, e hoje se chama Instituto do Meio Ambiente do estado de Santa Catarina. Então, lá no órgão ambiental, eu analiso processos de licenciamento, dou pareceres técnicos sobre o processo de licenciamento e também faço a fiscalização ambiental. Então, a atuação é nessas duas áreas, licenciamento e fiscalização. E aí, por extrema necessidade, eu fui fazer Direito Ambiental, uma pós-graduação, e depois acabei fazendo mestrado na parte de biorremediação, de atenuação natural monitorada, de compostos, de combustível, né, gasolina e etanol em água subterrânea lá na UFSC. E hoje, também leciono na Univale, legislação aplicada em direito ambiental, e também agora estou com esse projeto no Instagram, né? A gente disponibiliza conteúdos diariamente e também temos o Método Praxis Ambiental, que é um curso de licenciamento ambiental desde o planejamento, né, do pedido de licença prévia até a renovação da licença ambiental de operação. E também o curso Multa Ambiental, Apuração e Defesa na Prática, mas aí mais voltada para a esfera administrativa, né? A parte judicial eu não tenho como ensinar, até porque eu não tenho prática, né? Não sou operador do direito, eu sou engenheiro ambiental. Então, basicamente, esse é o resumo aí da minha trajetória, Thiago. Que bacana.
Então vamos para cima, vamos conversar um pouco aqui. E acabar de falar que tu não és operador do direito, é sim, és um operador do direito. Acho que todo cidadão tem que ser operador do direito, crítico do direito, né? Talvez não seja, mas fica aí a possibilidade, quem sabe um dia não seja advogado, né? Não, talvez não és, né? Mas quem sabe um dia já tem aí todo um caminho já bem direcionado para atuar aí dentro com o direito ambiental. Falaste que tu lecionas, né, a disciplina de legislação aplicada a direito ambiental. Eu também não raro nesses quase 11 anos, 12 anos de docência na graduação, também leciono nos cursos de engenharia, né, gestão ambiental. E aí eu sempre digo para os alunos, né, que eu aprendo mais com eles do que eles comigo. Ou então eu me posiciono com eles mais como um facilitador, porque aquilo que eu te falei, eu repito, né, é mais fácil para um engenheiro, para um técnico ambiental, quando eu falo técnico ambiental, aquele ali do curso técnico mesmo, que a gente acaba generalizando, né? O curso técnico ambiental, engenheiro sanitarista, engenheiro florestal, é mais fácil esse profissional aprender o direito do que nós do direito aprendermos os elementos técnicos que vocês sabem, né? Os cálculos, as análises, ler um mapa. Então, às vezes eu fico impressionado, né? Eu estou conversando ali com algum colega que é engenheiro, aí ele olha um monte de cálculo, ele me diz, olha, não, o relevo é assim, não tem uma imagem. Não, mas o relevo é assim, aconteceu, teve uma erosão aqui, não tem uma imagem, não apareceu nada, sabe? Tipo ali, o Matrix, o cara tá vendo ali aquele código binário subindo, descendo, e o cara tem uma pessoa ali, meu Deus do céu. É bem impressionante isso. Então, como é que eu vou aprender isso num tutorial, algo assim? Não dá, mas já o profissional, o técnico, o engenheiro, para buscar esse conhecimento jurídico, tem o teu curso, né? Tem o teu curso e diversos outros aí, e pode aprender e atuar com excelência, né? Então, esse é o foco do direito ambiental na prática. Levar esse conhecimento jurídico, sair daí do enquartelamento do debate dos advogados, OAB, e levar para todo e qualquer profissional, porque ao passo também, a gente vê muita coisa antes de passar a palavra, e eu faço até esse desabafo, porque eu sei que tu buscas muito levar esse conhecimento mesclado do ensino técnico e jurídico. O engenheiro pode fazer uma defesa ambiental. E muitas vezes é melhor que faça ao lado de um advogado, sem nenhum tipo de demagogia, de fato, é verdade. É melhor que se faça, mas às vezes você está num local distante, você não tem um especialista próximo. Estava conversando aqui nas dificuldades do estado do Pará, né, onde eu estou hoje aqui. Então, às vezes, só tem um engenheiro, só tem um técnico. E essa pessoa precisa fazer algo qualificado, algo bom, algo ali que, de fato, vai ser levado em consideração em um processo administrativo. Então, isso aqui é muito importante e eu acho fenomenal o trabalho que tu desenvolves. Dentro dessa premissa, Wagner, vamos conversar um pouquinho aqui, né? Aquilo que a gente até conversou um pouco hoje. Na tua concepção como agente público, na tua concepção com quem está ali do outro lado do balcão, como nós advogados falamos, né? No órgão ambiental, mas como um conhecedor do direito, como um engenheiro ambiental militante ali da área do licenciamento. Na tua concepção, qual é a natureza jurídica do licenciamento ambiental? O que tu ouves, o que tu vês, o que tu já aprendeste, o que tu pesquisaste, o que tu concluíste nesse tempo aí de atuação em relação a isso, amigo? Sim. Na verdade, a licença, né, a tradicional, vamos dizer assim, seria a questão de ser um ato vinculado, né, de você cumprir certos requisitos, você teria direito à licença ambiental, à licença. A questão da autorização, ela seria mais discricionária, né? A administração pública emite de acordo com a conveniência e oportunidade. Daí vários autores discutem, né? O Pedro Menezes Neburo, o Edson Milaré, Celso Pacheco Fioriva, etc. E eu achei muito interessante a definição dela ser, a licença ambiental ser sui generis, né? Achei legal, até a gente estava conversando sobre isso, né? No WhatsApp, porque a questão de você cumprir toda a legislação, mas a legislação ambiental, às vezes, ela é bem genérica. Então, vai entrar muito na decisão, na discricionalidade técnica. Então, aí eu acho legal essa mescla, assim, né? Depois o professor Tiago fica à vontade aí para fazer as considerações também, né? Eu costumo simplificar bastante, mas eu acho legal essa questão dos sui generis, porque tem legislações para serem cumpridas e se você atendê-las, você pode receber a licença. Mas, como as legislações são muito, vou dizer assim,
elas são esparsas e são genéricas. Esse preenchimento desse generalismo acaba acontecendo pela discricionariedade técnica. Então, eu acho que a licença ambiental fica aí nessa sui generis, nesse caso específico dela, né? Então, tem diversos autores que alguns defendem que ela é licença mesmo, tradicional, e alguns defendem que ela é autorização, e alguns defendem que ela é um pouquinho de cada uma. Então, eu gostei da definição de um pouquinho de cada uma, né? Porque tem legislações para serem cumpridas, mas também tem a legislação, tem a legislação, cumpriu, mas aquele detalhezinho aí vai cair na parte técnica, que aí tem uma discricionalidade bem grande. Exatamente, esse é o ponto, né? Aquele universo, microcosmo ali da discricionariedade técnica que não faz com que se torne um ato discricionário, né? Mas você não pode tirar ali a questão da margem técnica, que não é tão subjetiva assim, mas você não pode também vincular a análise de um técnico ambiental a algo extremamente já pré-definido, senão você mata, né? Vamos usar esse termo mais coloquial, você mata o próprio foco do licenciamento. Então, quando a gente fala, né, que é algo elemento sui generis, também a gente não está dizendo que é algo que, enfim, fica à mercê de qualquer coisa à margem da legalidade, não. É algo hoje sui generis, porque a gente não tem há uma definição, né, mas existe um universo de um ordenamento jurídico que circunda e deve se aprofundar ainda mais em relação à licença. Muitos acham assim, mas por que vai ficar falando da natureza jurídica e por que você pergunta sempre isso aqui? Porque, de fato, se a gente fala que a licença vai cair dentro de um regime jurídico específico. E ali você engessa muito, uma licença engessa demais a própria licença. E aí a gente afastaria completamente a discricionariedade técnica, por exemplo, se a gente falar que era uma licença administrativa. Por sua vez, se a gente falar que é autorização, você está falando de algo precário, né? Algo que pode ser alterado a partir de uma liberalidade da administração pública, ou seja, vai além da própria discricionariedade, vai algo muito amplo. Então, a gente não pode pender para esses dois lados, e é exatamente o que você fala, né? A gente precisa ali que o técnico tenha a sua isenção, a sua possibilidade de participar, mas também a gente não pode chegar ao ponto de dizer que é um ato discricionário por si só. E aí você trouxe, de fato, aqueles que eu também me filio mais, o professor Edson Milaré e o professor Pedro Nebu, né, que eu também gosto muito do posicionamento dele em relação a isso. Mas agora a gente vai ali sair um pouco desse âmbito, e aí você vai trazer para aquilo que você ensina, né? Aquilo que está no teu curso, mas para falar aqui, a gente diz assim, resume, a pessoa nunca resume, ela vai para cima e fica à vontade. Mas qual é a sistemática do licenciamento? E assim, lembrando que a gente tem muita gente de graduação, e possivelmente por estares também estar com a gente, vai ter muita gente de graduação não só de direito, mas dos cursos de engenharia, né? Muita gente começando a carreira no serviço público. Então, em regra, claro que cada ente federativo tem a sua peculiaridade, mas em regra, como é que funciona a sistemática do licenciamento ambiental? Aquilo que aquela pessoa que está começando a trabalhar já precisa saber, porque não vai mudar de um lugar para outro em relação a isso, vale? A sistemática do licenciamento ambiental é assim, o primeiro passo que a gente tem que ter é saber se a atividade precisa de licença ou não, né? As legislações estaduais vão dizer isso. E mesmo se a tua atividade não precisar de licença, os órgãos financiadores vão exigir uma dispensa. Então, esse é um passo inicial, né? De você saber se precisa de licença ou não. Depois, você saber para quem pedir a licença, porque você pode pedir a licença para o órgão ambiental federal, que é o IBAMA, para os órgãos ambientais estaduais, diversos exemplos aí, o IPAAN no Amazonas, o IDEMA no Rio Grande do Norte, o IMA em Santa Catarina, em Alagoas, diversos órgãos, ou no órgão ambiental municipal. Então, primeiro saber se precisa de licença, depois saber onde pedir a licença. Sabendo onde pedir a licença, você vai buscar os estudos técnicos e documentos que você precisa apresentar para o órgão ambiental. Na questão de sistemática, o resumo seria esse. Alguém quer fazer uma atividade, um empreendimento, e ele vai buscar um consultor ambiental. O consultor ambiental pode ser você, que é advogado, oceanógrafo, biólogo, geólogo, engenheiro ambiental. Você vai prestar uma consultoria para o empreendedor. Você, consultor, junto com o empreendedor, vocês vão trocar informações e elaborar documentos e estudos para dar início ao processo de licenciamento. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão passar uma realidade complexa do teu empreendimento e do ambiente que vai receber o teu empreendimento para o papel. Então, o licenciamento ambiental, antes de mais nada, é um procedimento administrativo
e ele se inicia com papel, com documentação. Esses documentos são estudos técnicos e a parte documental, matrícula do imóvel, procuração, etc. Juntando essa documentação, você vai entregar para o órgão ambiental do Estado, a administração pública. E aí esse órgão ambiental, que pode ser federal, estadual ou municipal, ele vai analisar o seu pedido do processo de licenciamento ambiental, né, que forma o processo de licenciamento, ele vai fazer questionamentos, pedidos de complementação, além disso ele vai fazer vistoria, e aí o servidor efetivo do órgão ambiental, quem trabalha lá dentro do órgão, vai emitir como eu trabalho, vai emitir um parecer técnico. O que é isso? É um documento que você dá a tua opinião se aquele empreendimento ambiental é viável, se ele pode receber a licença ambiental, ou se ele não pode receber a licença ambiental. E aí, esse parecer técnico ele vai para um superior hierárquico. Quem decide se a licença ambiental é emitida ou não é o superior hierárquico. Os gerentes regionais, os presidentes dos órgãos, eles acabam decidindo sobre a emissão ambiental da licença ou não. Então, fazendo um breve resumo, o empreendedor, quem quer fazer a atividade, planejar, fazer, ampliar ou renovar a licença de uma atividade, o consultor, que vai auxiliar o empreendedor a fazer isso tecnicamente, apresentando isso para o órgão ambiental vai analisar, e dentro do órgão ambiental tem o servidor, geralmente efetivo, que dá o parecer, que analisa os documentos apresentados pelo consultor e pelo empreendedor. Ele dá o parecer técnico e aí o superior dele emite ou não a licença ambiental. Legal. E dentro dessa premissa, né, a gente tem essa sistemática, e dentro dessa premissa específica, qual seria o primeiro passo, como falar? Saber se preciso ou não do licenciamento. Mas, por exemplo, como é que eu vou saber? Qual é o passo que eu preciso dar? Eu vou ao órgão, envio um e-mail, que a gente chama ali que seria uma carta ali para esclarecimento de dúvidas. O órgão ambiental pode me enviar esse esclarecimento, me enviar um checklist de quais documentos que são necessários para o licenciamento. E se eu tiver dúvida, eu sei que pode ser licenciado, mas eu não sei quem vai licenciar. Se é o município, se é o estado, eu posso pedir que eles mesmos dirimam essa dúvida? Entendi. A primeira atividade é o consultor conversar com o empreendedor e pedir qual que é a sua atividade, né? Consultar o CNPJ dele, lá tem o CNAE, né? O CNAE é um código da sua atividade, e aí com esse código da atividade, geralmente os órgãos ambientais fazem a listagem das atividades que precisam ou não de licença. Saber se a gente vai no IBAMA ou no órgão ambiental estadual ou municipal, primeiro a gente tem que olhar a Lei Complementar 140 de 2011. Lá tem as situações em que o IBAMA ele é competente para fazer o licenciamento ambiental. Ou seja, se o teu empreendimento atender aquelas condições, você vai pedir tal licença no IBAMA. Tudo bem. Aí, nos estados, se você vai pedir para o estado ou para o município, depende muito da legislação aí do seu estado. Por exemplo, Santa Catarina tem uma resolução que fala todas as atividades licenciáveis no estado de Santa Catarina, que é a resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente, CONSEMA 98 de 2017. Mas tem uma resolução, que é a resolução CONSEMA 99 de 2017. Ela fala as atividades passíveis de licenciamento pelos municípios. Então, o conjunto das atividades é a 98 de 2017, e dentro está a resolução CONSEMA 99, que fala as atividades de impacto local. O município pode licenciar. Isso varia de estado para estado, né? Lá, por exemplo, em Minas Gerais, se não me engano, são deliberações normativas do COPAN, né? Deliberações normativas do Conselho de Meio Ambiente lá de Minas Gerais, que também falam as atividades passíveis de licenciamento e aquelas que o município pode. Mas você saindo de um estado para outro já modifica bastante. Então, o norte tem que ser o quê? A legislação. Você precisa conhecer a legislação do estado, para saber se eu preciso pedir no município ou se eu preciso pedir no órgão ambiental estadual. Legal. E, como eu te perguntei ainda agora, só para a gente complementar, existe a possibilidade do consultor, por exemplo, ele está em dúvida em relação aos documentos, né, específicos, que ele já tem que apresentar logo de cara ali? É possível que o órgão envie para ele um checklist nesse sentido? Sim. Isso é muito comum quando vai se licenciar as atividades mais complexas, né? Que são aquelas atividades de significativo impacto ambiental,
que você apresenta o estudo ambiental mais complexo que nós temos, que é o EIA-RIMA, né? Estudo de Impacto Ambiental, acompanhado do relatório de impacto ambiental. Quando você apresenta esse pedido, o órgão ambiental vai te fornecer um termo de referência. Eu quero que você faça o seu EIA-RIMA com esse mínimo de informações. Então, isso acontece no estudo ambiental mais complexo. E nos estudos ambientais mais simples? Os estudos ambientais mais simples também vai depender aí da dinâmica do seu estado. Por exemplo, aqui em Santa Catarina, os empreendimentos, cada tipo de empreendimento já tem um estudo ambiental determinado na resolução. Se é um relatório ambiental prévio, que é um estudo ambiental mais simples, ou o estudo ambiental simplificado, que é um estudo ambiental de complexidade mediana. E aí, esses estudos ambientais, relatório ambiental prévio, estudo ambiental simplificado, eles têm roteiros nas instruções normativas. Para cada atividade, a maior parte das atividades tem uma instrução normativa do órgão ambiental relacionada. Por exemplo, indústrias tem uma instrução normativa 04 que fala qual é o conteúdo de um relatório ambiental prévio ou de um estudo ambiental simplificado para a indústria. Aí a minha sugestão é para você aí no seu estado, você verificar quais são os estudos ambientais determinados pela legislação e quais documentos precisam ser apresentados. Geralmente, os órgãos ambientais fazem instruções de trabalho, portarias, instruções normativas. Aí você precisa conhecer a realidade aí do seu estado. Legal, então a gente já vai puxar para um outro aspecto aqui, né, que tu já entraste. A gente vai falar das 3 licenças, mas vamos começar a falar dos estudos. Tá certo ali que eu até nem coloquei isso naquela pauta ali para ti, mas tu já puxaste para a gente aqui. Explica um pouco para a gente o que é esse tal de EIA-RIMA, como ele se ramifica, como ele se apresenta, quando ele é necessário, quando ele não é, para que a gente possa entender, porque, afinal de contas, 90% dos casos, ele é o pontapé inicial para todo e qualquer licenciamento ambiental. O estudo de impacto ambiental, o EIA e /RIMA, né, são 2 documentos. O estudo de impacto ambiental e o RIMA, eles são apresentados para você obter a primeira licença, que é a licença prévia. Tá, Wagner, mas, por exemplo, se eu tiver um parcelamento do solo urbano pequenininho, eu vou ter que fazer esse estudo tão complexo? Não. Tem estudos ambientais mais simples que os estados vão determinar. Mas se o teu empreendimento for muito grande, e aí uma listagem desses empreendimentos que precisam de EIA-RIMA está lá na resolução CONAMA 1 de 86, lá tem a listagem dos empreendimentos de significativo impacto ambiental. Então, os estados tendem a seguir, a exigir o EIA-RIMA para aquelas atividades. O EIA, o estudo de impacto ambiental, ele é o estudo mais técnico, né? A linguagem técnica, porque é consultor, que é técnico, conversando com revisor do órgão ambiental, que também é um técnico. O estudo de impacto ambiental ele pode ser dividido em 5 capítulos, né? A descrição do empreendimento, você vai descrever o que você quer fazer. O diagnóstico ambiental, você vai descrever como está o meio ambiente físico, biótico e socioeconômico antes do seu empreendimento. Você reunindo as informações da descrição do empreendimento com o diagnóstico, colocando uma em cima da outra, você vai ter os impactos ambientais no seu empreendimento. Sabendo dos impactos ambientais, se eles são positivos, você propõe medidas potencializadoras. Se eles são negativos, você propõe medidas mitigadoras ou compensatórias. E, por fim, temos os programas ambientais. Como é que você vai monitorar os impactos reais do empreendimento, ou seja, durante a realização do empreendimento e sua operação, e também como é que você vai monitorar se as suas medidas mitigadoras realmente estão lá atenuando os impactos, compensando ou potencializando seus impactos. Então, esse seria o conteúdo genérico do EIA. O RIMA, na verdade, é um relatório de impacto ambiental. É um documento que tem que trazer uma linguagem mais clara, objetiva, privilegiando tabelas, gráficos e figuras para compreender, para que a população consiga compreender o que o empreendimento quer. Então, daí a gente já tira o RIMA, ele é um instrumento fundamental para atendimento do princípio da participação comunitária, né? A audiência pública é o ápice do princípio da participação comunitária no licenciamento. Por quê? O RIMA ele vai trazer essas informações de forma mais clara para a população. A população teria que consultar o RIMA para ir participar da audiência pública. A audiência pública é uma audiência onde o empreendedor apresenta o empreendimento, o órgão ambiental está presente e o objetivo é você ouvir o
que a população tem a dizer daquele empreendimento. Então, o EIA-RIMA, esse documento, esse estudo mais complexo, o EIA é a parte técnica que vai para o órgão ambiental analisar. E o RIMA, ele vai servir para sintetizar as informações do EIA e trazer essas informações para a população ter subsídios para participar da audiência pública. E aí, passados esses prazos do órgão analisar, de ter audiência pública, emite-se ou não a licença ambiental prévia. Então, o EIA-RIMA é o estudo ambiental mais complexo que nós temos, feito para atividades de significativo impacto ambiental, que estão na resolução CONAMA 1 de 86, e o objetivo deles é obter a primeira licença do licenciamento trifásico, que é a licença prévia. Excelente. Agora a gente justamente vai entrar nesse ponto, né? A gente não ensaiou nada, mas já deixou o gancho aqui para a nossa próxima pergunta aqui. Justamente o que é isso, né? O licenciamento trifásico. Inclusive, eu estava comentando que hoje eu olhei teu Instagram, tem lá uma postagem falando sobre as 3 fases do licenciamento, né? Uhum. Eu estava fazendo a nossa pauta, falei que eu dei uma pesquisada lá no teu Instagram para ver ali por onde mais tu irias, né? Dentro das tuas falas. E justamente isso. O que significa a gente falar que o licenciamento ambiental é trifásico? Então, se é trifásico, ele é dividido em 3 fases, como se dão essas fases? É possível a gente relativizar essas 3 fases, as 3 licenças, unificar? Explica um pouco para a gente isso aí. Inclusive, isso é uma dúvida recorrente quando eu estou dando aula, quando eu estou dando um módulo sobre licenciamento ambiental, sobre essa simplificação do licenciamento, né, sobre a questão da obrigatoriedade das 3 fases, das 3 licenças, e quando é que ocorre uma possibilidade de simplificação. Mas antes de mais nada, começando ali pelas 3 fases, né? Porque depois a gente vai falar de condicionante, que já é uma outra história. Claro. O licenciamento trifásico, como o próprio nome diz, ele diz as 3 fases, né? O licenciamento prévio, o licenciamento de instalação e de operação. No licenciamento prévio, o empreendedor ele tem a ideia, ele quer fazer... ele tem a licença dizendo que aquele local tem viabilidade para receber o empreendimento dele, que ele pode desenvolver os projetos ali naquele local. Então, a licença ambiental prévia não autoriza a instalação do empreendimento, ela só fala que há viabilidade para aquele empreendimento naquele local com certas condições, as condicionantes que a gente vai ver posteriormente. A licença ambiental de instalação, ela já vai exigir a apresentação de memoriais descritivos, plantas, cortes, né? E aí ela vai autorizar efetivamente a instalação do empreendimento. E impondo condições para a próxima licença, que é a licença de operação. A licença de operação, o empreendimento pode começar a funcionar, mas também tem condições para que essa licença se mantenha válida. Tem vários procedimentos mais simplificados. Não é toda atividade que precisa das 3 licenças. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, tem atividades que são licenciadas somente com a LAC, licença por adesão e compromisso, né? É diferente da licença ambiental concomitante lá de Minas Gerais, né? Lá a LAC tem outra ideia. Aqui a LAC é aquela licença para atividades menos poluidoras que você apresenta as informações e a licença sai automaticamente, ou seja, em uma fase só. Também é possível que você tenha uma atividade que ela é mais simples e você consegue emitir a licença ambiental prévia com dispensa de instalação. Então aí você pode notar que o licenciamento trifásico ele vai ficar bifásico, né? Porque você emite a prévia e de instalação e depois a licença de operação. Também há um licenciamento ambiental que você consegue todas as licenças em uma só, né? Como acontece lá em Minas Gerais com a LAU, Licença Ambiental Única. Né? Você consegue a licença prévia de instalação e de operação numa licença só. Então, novamente, vocês vão podem ficar bravos comigo, mas quem vai te dizer isso é a legislação estadual, né? Porque as resoluções do CONAMA permitem que os estados determinem procedimentos mais simplificados para os processos de licenciamento. Então, por isso que nós temos essa variedade de procedimentos em cada um dos estados. Então, é possível que a licença seja trifásica. Geralmente, o licenciamento trifásico é destinado para empreendimentos mais complexos. Licenciamentos para atividades mais simples, pode ser que a licença seja autodeclaratória, ela seja automática, ou ela aconteça em 2 fases, como a licença prévia com dispensa de instalação, ou pode ser que seja um licenciamento que não é automático, como o autodeclaratório, mas você consegue as 3 licenças em uma só. Legal. Mas é pura verdade, assim, tá?
Quando, por exemplo, eu estou dando aula e vou lecionar um módulo de licenciamento ambiental numa pós, até mesmo numa pós, né, que eles têm vários profissionais. E geralmente quando é uma pós nacional, né, quando é algum instituto mais regionalizado, quando eu estou aqui no Pará, eu já tenho mais familiaridade. Quando eu vou para um outro estado que eu vejo que é um instituto mais regionalizado, eu sempre pergunto das pessoas de onde elas vêm, eu tento me adequar ali, buscar pesquisar a legislação daquele local, para poder lecionar. Agora, quando já é um pós-MBA, geralmente quando ele é online, nacional, e aí já não tem como a gente trazer. E a gente fala isso, e às vezes a gente recebe até crítica. Já recebi mensagem no Instagram, né, de aluno de pós, falando: mas professor, você só fala lá pra gente ver a legislação do município, pra gente ver a legislação do nosso estado. Por que o senhor não fala? Porque não tem como falar de legislação de todos os municípios. Tem município que nem tem órgão ambiental, então você tem que saber do estado, que é o estado que vai licenciar. Então não tem como falar de todos os estados, principalmente quando a gente vai falar, por exemplo, Minas Gerais. Minas Gerais dava um módulo completo, né, um módulo completo aí de 6 meses de pós-graduação para falar de licenciamento ambiental em Minas, que, ao meu ver, dentro dos estados da federação, é o que tem a legislação talvez mais completa, mais detalhada, né? Mais detalhada. E ele, de fato, abre muito caminho, inclusive, para a revisão da legislação federal, né? Base. Né? O exemplo aí que falaste aí Santa Catarina tem a LAC também, que também está sendo discutido em âmbito federal. Mas a perspectiva você precisa saber a legislação do local onde você vai atuar. Não adianta achar que porque você conhece a Lei Complementar 140, a Resolução 237, a 01, do CONAMA, não vai conseguir trabalhar. Mas dentro do próprio IBAMA, em âmbito federal, também tem muitas peculiaridades que você também precisa aprofundar em relação às instituições normativas. Então é algo realmente bem complexo. E aí isso é algo que, por exemplo, a Paula Carneiro, né, advogada lá de Minas, também fala muito pra gente aqui, que olha, não é nem atuar com licenciamento, eu atuo com licenciamento da atividade X, né? Ela fala assim, olha, eu estou com licenciamento de agronegócio, mas eu atuo com licenciamento de agronegócio, mas se tiver que licenciar um shopping, eu me enrolo. Eu, por sua vez, acabei de auxiliar, né, como consultor jurídico no licenciamento de um shopping no interior do Pará, e aí já envolveu o estudo de pactos de vizinhança e tudo mais, outros, né, outras perspectivas. O Wagner, ele colocou aqui no chat para mim um link de um vídeo no YouTube, eu vou disponibilizar para vocês. Explica um pouco o que vai ter nesse vídeo. Eu coloquei aí os tipos de licença ambiental, a gente comparou em 5 estados, um de cada região do país. Aí, só para notar a questão de nomenclaturas, né? Como muda. Nossa, incrível. Excelente, gente. Vou colocar aqui na descrição, o Wagner me enviou agora aqui no chat privado aqui do software. E aí, Wagner, então a gente já vai para um outro ponto. Eu quero entrar em condicionantes contigo, só que condicionantes é um assunto talvez um pouco mais delicado. Só para a gente fechar um pouquinho essa parte mais procedimental, fala um pouquinho para a gente sobre renovação das licenças, se basta eu renovar de operação ou tendo que renovar uma por uma, que é uma dúvida, às vezes, a gente que é professor acha às vezes que isso é básico, mas no dia a dia é uma dúvida corriqueira, né? Uma dúvida corriqueira, e a gente vê muitos erros acontecendo ali, até mesmo consultores ignorando outras licenças, buscando a renovação só de uma, e aí depois o cliente tem um problema. Explica um pouco para a gente em relação a isso. Certo. Vou ter que restringir a experiência de Santa Catarina. Por exemplo, se tiver uma licença ambiental prévia de 2 anos, o prazo máximo dela, se não me engano, é 5, se não me engano, 5 anos. Você pode pedir prorrogação dela até os 5 anos. Pode pedir renovação da licença prévia? Aqui em Santa Catarina nunca vi acontecer, mas pode acontecer, né? Eu imagino que o órgão ambiental pode dar documentação para isso. Mas acho difícil, porque pode ser que as condições mudem para aquele empreendimento que vai ser instalado. Então, renovação de licença ambiental prévia eu não tenho... Geralmente acontece quando o empreendedor, o processo de licenciamento ali, o empreendedor não conseguiu a licença de instalação, por exemplo, hoje ele só tem a licença prévia. Aí, nesse caso, a única licença que ele tem, né? Então, talvez ele vá precisar ali da renovação da licença prévia dele. Acontece, às vezes, pela complexidade, ou então por algum problema, uma judicialização, licenciamento, assim. Já conseguiu pedir Thiago, renovação de licença prévia aí, já? Eu, enquanto consultor, não, porque eu atuo no contencioso, mas já judicializei a questão, solicitando a perspectiva nesse sentido, sim. Legal. Porque, de fato... É um procedimento mais simples também, né?
Sim, porque de dependendo. fato ali o cliente não tinha a licença ainda de instalação e a licença prévia dele ia expirar. Ah, tá. Então ele Entendi. precisaria renovar essa licença. Mas houve problemas, necessitou judicializar e tudo mais. Ah, entendi. Aqui a gente pega muito a questão da renovação da licença de instalação, né? Quando nosso prazo máximo é de 6 anos, você recebe uma licença ambiental de instalação de 4 anos. Você pode pedir a prorrogação dela até 6 anos, e aí bateu 6 anos, não terminou de instalar o empreendimento, acontece bastante, você pede a renovação da licença de instalação. Então, veja, o Thiago acabou de dar um exemplo aí. Então, a gente tem renovação da licença prévia e de instalação. Não é só a renovação da licença de operação. A licença de operação é mais tradicional, né? As renovações. Geralmente, a cada 4 anos, acontece o pedido de renovação de licença, e nesta oportunidade, a maior parte dos órgãos aproveitam para ver o cumprimento das condicionantes, que a gente vai comentar em seguida, né? Então, nessa oportunidade, o consultor ambiental tem que fazer uma revisão do que aconteceu no processo de licenciamento. Na minha visão, quando você pega um empreendimento novo, eu faço isso todas as vezes que eu estou dentro do órgão ambiental. Eu pego um empreendimento que eu não peguei lá desde o começo e eu analiso o processo de licenciamento inteirinho. Às vezes eu demoro um mês e pouco só lendo o processo todo até eu inteirar de tudo. Por quê? Já descobri empreendimentos, indústrias que tinham no próprio processo de licenciamento lá a localização de onde eles enterravam areia verde, areia de fundição, né? O termo era bem esse, areia verde. Então, para que me serviu isso? O histórico é muito importante porque pedi para investigar o solo e a água subterrânea naquele local, que eles mesmos admitiram lá em 1989, 90, que tinha uma área com resíduo de areia de fundição enterrados. Então, o processo de licenciamento é muito interessante. E depois você apresentar documentos que comprovem o cumprimento das condicionantes da licença ambiental e um relatório falando se você cumpriu as condicionantes e é mais importante, porém muito esquecido que eu vejo na prática. Você fazer um relatório comparando o que está na licença, descrito na licença, com o que existe. Ou seja, você confirmar se houve ampliação, se houve modificação do empreendimento que estava descrito na licença. Legal. Wagner, antes da gente falar das condicionantes, faz uma diferença para a gente entre prorrogação e renovação. Tá. Aqui, Thiago, vou conversar para você que eu não pesquisei o significado da palavra, assim. Não, né? isso não precisa, mas aqui é o direito ambiental na prática. Qual a diferença prática de uma prorrogação para uma renovação? Aqui para Santa Catarina, a prorrogação você pede quando a tua licença está vigente, ou seja, está dentro do prazo de validade, e você quer um pouquinho mais de prazo. Desde que a lei... na mesma licença, né? Isso, desde que a lei permita, né? Então, por exemplo, você teve uma licença prévia de 3 anos, e aí ela não venceu ainda. Nossa, mas eu quero um pouco mais de prazo. Você vai lá e pede, olha, a minha licença prévia de 3 anos vai vencer dia 16 do 11, eu queria mais 2 anos, eu queria que ela vencesse dia 16 do 11 de 2024. O órgão ambiental geralmente vai deferir, porque não tem problema, se não aconteceu nada de tão nada grave, assim, não teve ação judicial ou não se descobriu nenhum fato novo, o órgão ambiental vai prorrogar a tal licença, né? Então, quando ela está vigente, você pede para dar uma esticada, como diz o Thiago aí, na tua licença. Essa é a prorrogação. Se a tua licença estiver vencida, o órgão nosso aqui, ambiental de Santa Catarina, entende que não se prorroga nada que está vencido. Aí você pede uma nova, né? Ou seja, isso é importante, a prorrogação precisa ser solicitada dentro do prazo de vigência da licença, ela precisa estar válida. Isso. Não adianta ela venceu, agora eu quero uma prorrogação, não. Aí agora você vai ter que tentar renovar e se der para renovar. Então você vai começar do zero. Esse é o raciocínio. E para renovação, aí quando, por exemplo, você atingiu o prazo, né, você está instalando um empreendimento lá, você tem a licença de instalação de 4 anos e não deu tempo de você executar o teu empreendimento e você pediu a prorrogação. Aí foi prorrogado para 6, ou seja, atingiu o prazo máximo da lei. Atingiu o prazo máximo da lei e você ainda não terminou. Aí você pede a renovação da licença. Então, prorrogar fazer dentro do prazo de vigência da licença para atingir o prazo máximo. E renovar seria quando você já atingiu
o prazo máximo e você precisa daquela licença para continuar. E geralmente ali essa análise, né, esse processo dentro do processo, ali, esse processo de renovação, né, que no final de contas faz tudo parte de um grande processo maior, geralmente é mais rígido, né, geralmente podem ser exigidos outras coisas, outras análises, e aí já entra um pouco ali onde a gente vai entrar, e aí tu pode já puxar lá na frente e falar, olha, isso lá, ó, isso aqui interfere naquilo que a gente já falou lá na renovação, mas eu queria entrar contigo com aquilo que eu te falei. Passa rápido. Olhei aqui agora, a gente está exatamente aí, passou de 40 minutos de podcast já. E aí eu quero falar muito contigo, que é o calcanhar de Aquiles de muito consultor, mas para quem trabalha no contencioso como eu, esse é o nosso grande calcanhar de Aquiles, o nosso grande ponto de discussão, que são as famosas condicionantes. Geralmente, 99% dos casos de judicialização de licenciamento ambiental é debatendo condicionante. Uhum. Questionando condicionante ou não cumprimento de condicionante, porque elas são a porta de entrada lá para a tríplice responsabilidade. Uhum. Né? Então, o que seria isso? O que é uma condicionante ambiental? Vai. A condicionante são condições colocadas no verso da licença ambiental, das licenças ambientais. Inclusive, eu imagino que na maior parte dos estados, quem redige as condicionantes são os técnicos que fazem os pareceres, né? Aqui, por exemplo, no IMA, você faz um parecer técnico, a licença ambiental puxa automaticamente o conteúdo do parecer que está escrito lá, condicionantes. Então, o servidor do órgão ele sugere condicionantes para constar na licença ambiental. São condições para que a licença se mantenha válida ou condições para que você peça a próxima licença. Eu costumo dizer que se um técnico do órgão ambiental coloca uma condicionante e ele não sabe explicar o porquê, significa que a condicionante não é necessária. Também tem condicionantes que eu concordo que às vezes são abusivas, né? Condicionantes assim que são inexequíveis. Não tem como você colocar uma condicionante... Esse é o termo, inexequível. Inexequíveis. Não tem por que você colocar se você não sabe o objetivo que ela quer atingir. Eu coloco condicionantes assim em coisas que eu sei que vai dar problema. Por exemplo, às vezes, estações de tratamento de efluente que eu sei que vai gerar muito lodo. Eu coloco em caixa alta, negrito e sublinhado. Olha, o lodo tem que ser destinado para aquele dispositivo, não pode ser para outro. Aí você chega na vistoria, como aconteceu comigo essa semana, dá um auto de infração aí na esfera administrativa, de R$15 mil dia, até que o lodo da estação municipal não seja mais destinado a uma lagoa desativada e vá para os bags, né? Os bags são grandes sacões, assim, onde você coloca o lodo, ou a parte sólida fica dentro e o líquido sai pela lona, né? Para você desidratar esse lodo e você destinar ele corretamente. Então, como eu imaginava... Eu já vi, fica parecido uma massa, né? Eu já vi. Fica parecendo uma lona bem grandona, né? Um sacão bem grande assim, que aí você coloca o lodo lá dentro, né? O lodo fica retido, mas como a lona tem os orifícios, daí a parte da água, o clarificado acaba saindo, para você reduzir o volume e gastar menos, né? Com a disposição desse lodo. E aí, como eu sabia que isso poderia dar problema, coloquei na condicionante e foi praticamente líquido e certo. Fui lá fazer a vistoria e estavam descumprindo condicionantes. Então, a condicionante, muitas vezes, ela é colocada pelo servidor do órgão ambiental para evitar alguns abusos do empreendedor. E até, não abusos, vamos dizer assim, para orientar o empreendedor, para que ele saiba o que ele pode fazer e o que ele não pode. Claro que a gente não consegue abordar tudo. Por outro lado, também tem condicionantes que acabam sendo... eu digo inexequíveis e até abusivas, como, por exemplo, condicionantes que reportam ao empreendedor funções que devem ser do Estado, né? Fornecimento de carro para o órgão ambiental, de material de escritório, computador, isso não é condicionante de licença ambiental, né? Isso é dever do Estado. O Estado tem que fornecer equipamentos, treinamento, essas coisas para os servidores públicos, e não terceirizar isso para o empreendedor. O empreendedor tem que ter condicionantes relacionadas ao empreendimento dele, conectadas aos impactos ambientais, às medidas mitigadoras, medidas compensatórias. Então, essas conexões vêm todas lá atrás dos aspectos ambientais do empreendimento, que são elementos que interagem com o meio ambiente. Aí você vai verificar como que esses elementos vão interagir com o diagnóstico ambiental, você vai ter uma ideia dos impactos e das medidas mitigadoras. As condicionantes, elas vão estar intimamente ligadas com as medidas mitigadoras e programas ambientais.
Porque medidas mitigadoras você tem que mitigar os impactos, ou seja, você vai colocar uma prática que tem que acontecer recorrentemente no empreendimento, mas você tem que monitorar se essas práticas estão realmente atenuando os impactos. Então, impor condicionante, a gente também tem que ter um pouco de empatia e se colocar no lugar do empreendedor. Olha, é execuível? O resultado que eu quero alcançar é possível com essa condicionante? Caso contrário, a licença vai virar apenas um papel, que não é esse o objetivo do licenciamento. Um papel, na verdade, vira um verdadeiro... uma porta para responsabilização, porque por mais que ela seja inexequível, o órgão público vai chegar lá, o fiscal vai ter que cumprir a sua função, né, de olhar que ele não vai poder dizer, não se preocupe, eu estou vendo que é inexequível e não vou lhe autuar, vai ter que autuar, né, então é um ponto muito importante e nesse caso ali, né, não vira só um papel, vira ali um elemento de extrema insegurança jurídica, né, que coloca tanto o Estado quanto o empreendedor e principalmente a sociedade numa situação muito complexa de risco. Então, a condicionante é algo muito, muito, muito peculiar. E assim, as condicionantes, elas podem aparecer, pode ser claro um termo bem coloquial, mas elas podem ser exigidas nas 3 licenças ou só lá na de operação, quando você vai operar? As condicionantes geralmente estão presentes nos três tipos de licença: licença prévia, instalação e operação. Lá na licença prévia, geralmente elas são mais norteadoras. Olha, mais subjetivas. Você vai ter que instalar uma licença, uma estação de tratamento de efluentes que atinja 90% de remoção de matéria orgânica, porque esse rio aqui não aguenta menos que isso, né? Então, vai dar direções de projeto. Na licença de instalação, aí você já vai ter que cuidar, colocar condicionantes assim relacionadas à implantação do empreendimento, coisas que você não quer que aconteça, impactos que você já tem, estão claramente descritos e você, olha, essa condicionante precisa estar lá, ele tem que saber que isso ele tem que fazer, porque senão nós vamos ter problemas. Por exemplo, vai tirar o material de um lugar e vai botar num bota-espera. Você vai tirar uns 10 caminhões de solo e deixar no lugar. Eu quero colocar cortina de siltagem no entorno desse monte de terra. Por quê? Para impedir que toda vez que chova, esse monte de terra vai sendo transportado para um curso d'água próximo e vai assoreá-lo. Então, você sugere essa condicionante, né? E aí, depois da licença ambiental de instalação, as condicionantes geralmente elas vão tanger a práticas para você pedir a última licença. Olha, faça isso, faça aquilo. E para você obter a licença de operação, também tem essas condições. Então, elas estão presentes nas 3 licenças, mas tem particularidades em cada uma delas. Legal. Eu confesso que de todos os temas do direito ambiental, apesar de eu atuar muito no contencioso, o tema que eu mais gosto de tratar, de trabalhar é o licenciamento ambiental. Acho fascinante. Né? Acho fascinante todo esse joguinho e tudo mais, e a necessidade do profissional, a gente vai entrar nesse ponto mais lá na frente, do profissional ser multidisciplinar. Ser multidisciplinar, conhecer muito da área dele, mas conhecer pelo menos, não dá para conhecer pouco de outra área, não dá para conhecer tudo, mas tem que ter pelo menos 7 em outras áreas ali para poder atuar. Eu, por exemplo, não atuo hoje como consultor específico de licenciamento ambiental só na parte estritamente jurídica, porque eu quero me qualificar mais, por exemplo. Tenho em mente fazer um curso técnico ambiental, curso de engenharia ambiental, para poder me qualificar mais para atuar no consultivo mesmo ali do licenciamento. Hoje eu estou no estritamente jurídico. Por quê? Porque não dá para você arriscar, não dá para você estar ali só com o teu conhecimento da tua área. A mesma coisa serve para o engenheiro ambiental, para o consultor ambiental, que não tem o aprofundamento jurídico, que não conhece as perspectivas jurídicas, as decisões judiciais, porque isso é um ponto muito importante que eu falo muito quando eu estou dando aula de pós, e nas aulas de pós tem uma aula de pós de direito ambiental, metade é advogado, às vezes menos da metade, o resto eles são técnicos de outras áreas, né? Em pós-direito ambiental, o menor público é de advogados, juristas, é o menor público. E as dúvidas mais instigantes vêm de que não é da área, né? E geralmente são pessoas que já atuam. E a gente sempre fala, eu sempre trago e digo assim, olha, é o seguinte, você é consultor, você é técnico, primeira coisa, você tem técnico ali dentro de um órgão, primeira coisa que você tem que pensar,
como é que está a legislação, mas não só, como a gente chama no direito, a lei seca, você precisa conhecer, você precisa entender como é que estão as decisões judiciais, porque você precisa pensar lá na frente, você precisa ajudar o teu jurídico, a tua procuradoria, se você está no teu órgão, né? Eles não entendem, então como é que estão as decisões judiciais, como é que está a jurisprudência, como é que está esse caminho, como é que está a própria doutrina nesse sentido, porque se for judicializado, se for algo que esteja que o direito não abarque, que a jurisprudência não esteja do seu lado, por mais que você, tecnicamente você esteja correto, você vai poder ter um problema lá na frente e ali dentro da tua perspectiva, o licenciamento do teu cliente não vai se manter. Então você precisa trazer isso para o seu cliente, olha, tudo bem, mas se a gente tiver um problema jurídico hoje, o entendimento do STF, do STJ, do Tribunal de Justiça, aqui do Estado é assim, é assado, e as pessoas falam, poxa, isso é legal você te conversar com pessoas das outras áreas, assim como outras pessoas me falam, Thiago, olha, é interessante, a legislação traz isso, só que, por exemplo, hoje já tem um estudo, já tem um consenso que o protocolo é esse, a legislação não contempla esse protocolo. Isso vai dar problema, porque tu vai estar obedecendo a norma, mas depois o Ministério Público vai dizer que essa norma ela não abrange a proteção, o princípio da poluidor-pagador, e não internaliza nada, e dentro desse princípio aqui, por mais que a legislação traga, ela está indo de contra com o artigo 225, então ela vai te exigir que tu celebre um TAC diferente. Então, não adianta só dizer aqui, não, eu cumpri a legalidade, né? Então, você tem que demonstrar outros aspectos. Então, isso é verdade. Então, tem que levar isso para o cliente e tudo mais, porque às vezes nós advogados, juristas, falamos, não, tá na lei, é do jeito que eu vou fazer que tá na lei. Tudo bem, mas aí existem teses e teses que também precisam ser levantadas. Então, esse é um ponto muito importante. E aí, eu falo isso por quê? Porque, por exemplo, tu me falaste ali que existe a situação que envolve o licenciamento é mutável. E aí a gente falou da condicionante. Agora a condicionante quando eu estou pleiteando o licenciamento. E aí volta para aquilo que eu te perguntei antes. E a condicionante no momento da renovação? Ela pode ser alterada? Eu posso não conseguir a renovação devido ao não cumprimento, ou por mais que eu tenha cumprido uma condicionante, mas alterou um contexto ecossistêmico ali, ou uma situação como uma pandemia, por exemplo, e eu posso não conseguir a minha renovação, mesmo tendo cumprido as condicionantes são importantes na renovação, elas são mutáveis no momento da renovação, elas podem ficar mais rígidas, mais brandas, quando eu vou renovar a minha licença. Sim, as condicionantes elas podem ser alteradas na renovação. Eu mesmo pego, principalmente quando muda de técnico para técnico, né? O processo ficou sempre com o Wagner, aí o João pegou para renovar e pode sugerir condições diferentes. Às vezes o que acontece, quando a gente vê, por exemplo, análise de efluente, a gente exigia 35 parâmetros, e aí nesses 35 tem 20 que nunca são detectados. Eu não vou exigir mais esses parâmetros. Então, às vezes, ela pode ficar até mais branda. Mas isso principalmente se o empreendedor levou a sério o cumprimento das condicionantes durante a vigência da licença. Se ele foi bem assessorado por um técnico ambiental também, né? Exato. Se não fez um Ctrl-C, Ctrl-V, então isso é muito importante. Isso, ele teve uma assessoria jurídica e técnica muito boa que acompanharam ele durante toda a vigência da licença ambiental, então isso dá segurança para o revisor, falar, olha, como ele faz tudo bem certinho, é um empreendedor sério, eu até vou pensar em deixar as condicionantes mais elásticas. A gente pensa nisso, tá? Eu já fiz isso várias vezes. Como também tem do contrário, esse empreendedor sempre descumpre condicionante, eu vou manter as condicionantes que ele sempre teve. Então, as condicionantes podem sim ficar mais rígidas na renovação e também elas podem ficar mais brandas. E além disso, na renovação, elas são muito importantes. A primeira coisa que a gente vê é o cumprimento das condicionantes. Se elas foram parcialmente cumpridas ou descumpridas, geralmente a gente lavra um auto de infração, né, pelo inciso 2 do artigo 66 do Decreto 6514, por descumprimento de condicionante de licença ambiental. E aí a gente vai dar andamento ao processo de renovação mesmo assim, a não ser que haja alguma melhoria muito necessária de ser feita no empreendimento, e aí a gente fala, olha, você vai precisar fazer melhorias significativas no empreendimento. Isso pode ser permitido por um ofício simples ou pode exigir uma licença ambiental de instalação, porque a obra para readequar o empreendimento pode ser muito grande. Então, na verdade, o cumprimento de condicionantes de licença vai te indicar como que o empreendimento operou nesses 4 anos. Pode ser que houve descumprimento de condicionante e resulte apenas um auto de infração e já 15 dias depois, 20 dias depois já sai a licença ambiental, como pode acontecer de descumprir o condicionante, receber o auto de infração, mas ele precisa implantar diversas melhorias no empreendimento dele.
Legal. Wagner, e aí, antes de fazer uma pergunta que a gente sempre faz aqui, que é pedir conselho, né, para os nossos ouvintes, para os nossos inscritos, para quem nos assiste, a última pergunta que eu quero te fazer é justamente isso aí que tu trouxeste do gancho, né, para gente. Qual a relação do licenciamento ambiental, das condicionantes, das licenças com a tríplice responsabilidade ambiental? Olha, as licenças ambientais, o licenciamento ambiental, o descumprimento de condicionantes, eles são tão intimamente ligados com a parte da tríplice responsabilidade ambiental. Primeiro porque quando há descumprimento de condicionante, você torna a vida do consultor que não cumpre condicionante, consultor junto com o empreendedor, ou só o empreendedor que descumpre condicionante, torna a vida do agente fiscal muito fácil. Ou seja, ele vai lavrar um auto de infração e aí a gente inaugura a esfera administrativa, né, a responsabilidade ambiental administrativa. Também pode ser que a esfera administrativa, esse auto de infração, ele seja enviado para o Ministério Público. O Ministério Público talvez pode te chamar, de acordo com o que ele verificar no inquérito civil dele, olha, eu quero chamar você para assinar um TAC na esfera civil, você tem que ajustar algumas coisas, e aí eu quero te chamar para assinar um TAC. Ou ele já pode achar argumentos suficientes para propor uma ação civil pública contra esse empreendimento. Então, a gente saiu da esfera administrativa, do auto de infração, e inauguramos a esfera civil. Como também o Ministério Público pode entender que aquele seu descumprimento de condicionante ou aquela operação sem licença é suficiente para denunciar o empreendedor na esfera criminal. E aí pode ter suspensão condicional do processo, suspensão condicional da pena, acordo de não persecução penal, pode ter vários desdobramentos. Então, a questão de descumprir condicionante ou operar sem licença, você pode responder na esfera administrativa, com auto de infração, na esfera civil, TAC, ação civil pública, e na esfera penal, acordo de não persecução penal, suspensão condicional do processo, etc. Como também você pode ter a licença ambiental, você tem tudo certinho, está tudo bem, mas aconteceu um evento lá no seu empreendimento e aí resultou num dano. Mesmo assim, você pode responder na esfera civil, geralmente, né? De jeito que teve a ocorrência de dano, e mesmo você estando praticando uma atividade ilícita, tá tudo certinho com licença. Então, às vezes pode acontecer isso também. Então, a minha sugestão, o que é? Recebeu a licença ambiental, você que é consultor, trabalha com consultoria aí, você entregar essa licença ambiental, fazer uma reunião com o empreendedor e eu mostrar para ele, olha, não olha só na frente da licença, atrás tem condições a serem seguidas. E aí é uma oportunidade para você ganhar dinheiro de forma recorrente. Fala, ó, conseguimos a licença, demorou, mas está aqui, ó, tem condições para serem seguidas, já faz um contrato com ele lá, ó, eu cobro tanto para acompanhar essas licenças ambientais. Mas aí, como eu estou aprendendo agora, eu não sou um bom vendedor, né, mas agora eu estou tendo que aprender isso por causa do curso, é você mostrar os benefícios para esse empreendedor. Porque se você falar que vai cumprir condicionante para ele, entrou por aqui, saiu por aqui. É o famoso pós-venda. É isso aí, pós-venda. Eu quero te vender tranquilidade. Eu quero te vender, ó, você não vai ser embargado, você não vai receber auto de infração se você andar bem na linha, junto comigo. Você não vai ter que ir responder a ação civil pública, etc. Mas se você optar por outro caminho, aí você toca o terror nele, né? Fala que, olha, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Então, o importante é o acompanhamento do consultor no pós-licença, como diz o Thiago, aí no pós-venda. É exatamente isso. Eu foco muito no pós-venda. Eu foco muito geralmente um cliente, ele é só a porta de entrada, nem ele sabe quantos problemas ele tem. Então, hoje, eu acho que na carteira que eu tenho no escritório, né, eu acho que 90% dos meus clientes são clientes os clientes novos são os mesmos clientes que eu já tenho, né? Então, trazendo novas demandas e novas perspectivas e sempre evoluindo até chegar até às vezes, alguns já chegam até a fechar um contrato já por mês, porque, não, agora eu descobri onde eu estava metido, ali é melhor eu pagar por mês ali e tudo mais. Então, isso é algo importante, né? Algo importante. Você ter ali um contrato de recorrência, né? Geralmente com grandes empreendimentos, médios empreendimentos, né? Você precisa saber ali o que tem mais na tua região, o que mais precisa na tua região. Não adianta estar aqui numa região, eu vou trabalhar muito com licença ambiental de mineração. E aí você está sei lá, no estado, no Nordeste ou no Centro-Oeste, que não tem mineração.
né? Então, no estado que não tem tanto agronegócio, então você precisa... No Brasil é difícil não ter um estado que não tem um agronegócio forte, né? Mas uma outra situação, você vai trabalhar num município mais de interior e ali você quer trabalhar com licenciamento ambiental de atividades urbanas, né? Shopping, não tem. Então, você precisa olhar ali esse foco, a área de atuação, onde você vai. Wagner, eu te falei, olha, passou já 1 hora e foi rápido aqui, a gente não sente passar, a gente fala do que a gente gosta sempre assim. E, como eu te falei, licenciamento ambiental é aquilo que o meu coração mais enche quando eu falo. Mas, assim, eu queria que tu trouxesse para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo no YouTube, o conselho, né? Qual é o conselho? O que esse profissional que vai atuar com licenciamento precisa ter em mente? O que ele precisa saber? Quais são as competências e habilidades que ele vai precisar desenvolver? O que ele precisa evitar para não cometer erros, né? Porque a gente vem de um tempo que a gente não tinha podcast, a gente não tinha curso online, né? A gente não tinha curso online, não tinha nada. Né? A gente tinha que ir lá, eu muito ir lá no balcão do órgão e eu vi, mas tu não sabes isso? Não viu que mudou a legislação e você tá fazendo cara de idiota, né? Mas é assim, qual é o conselho que você traz ali para esse pessoal que está iniciando agora, essa área super promissora, super bacana, e que vai esquentar muito nos próximos tempos? Já estava esquentando e o prognóstico, independente do contexto político, independente de qualquer coisa, é algo orgânico mesmo. O licenciamento está esquentando pelo fato do licenciamento em si, hoje, ser mais exigido. Os municípios, o menor município que seja hoje, ele já exige o licenciamento, já são outros tempos, então todo mundo precisa. Com certeza. Thiago, na verdade a minha sugestão é o seguinte, é o que eu vou longe de mim, né, falar se esse é o caminho certo ou errado, mas a minha sugestão qual que é? Eu defendo muito o binômio legislação e técnica. Então, eu tenho um problema para resolver, vamos ver, será que tem alguma coisa, tem uma lei que fala sobre, está na Constituição, está na Política Nacional do Meio Ambiente, está num decreto, está numa resolução CONAMA, está numa portaria, numa instrução normativa, eu preciso fazer um trabalho técnico, tem algum lugar que fala o conteúdo mínimo? É lá que você tem que focar. Wagner, não tem. Aí você vai atrás de norma técnica, você vai atrás de dissertação, tese, doutorado, artigo científico em primeiro lugar, né? Artigo científico, teses, dissertações, para você saber porque alguém já fez. E aí tem pessoas que fizeram bem feito e pessoas que fizeram mal feito. Às vezes o modelo que você pegou o modelo mal feito. Né? Eu, particularmente, não gosto dos modelos. Eu acho que a pessoa cada pessoa tem um diferencial, uma forma de pensar diferente, habilidades diferentes. Então, ela sabendo o norte, que é a legislação, as instruções normativas, a decreto, ou, por exemplo, norma técnica, dando o conteúdo mínimo, ela desenvolve aquele conteúdo mínimo. E aí o resultado dela pode ser muito diferente daquele outro que forneceu o modelo e ela seguiu o modelo e deu o mesmo resultado. Então, Wagner, mas falar assim é muito genérico, eu queria uma dica mais precisa. É difícil. Por quê? Porque cada problema na área ambiental você tem uma especificidade, mas eu acredito que o caminho da legislação e da técnica te ajuda bastante. Vou compartilhar com vocês o que aconteceu esses dias. A gente tem uma estação de tratamento de esgoto aqui de um grande município. Eles fizeram uma substituição da geomembrana, né? A geomembrana é aquela lona que fica embaixo da lagoa, para não deixar o efluente, né, o esgoto, entrar no solo e na água subterrânea. Então, eles fizeram a substituição de toda a lagoa é enorme, é muito grande. E aí, quando eles começaram a encher novamente de efluente a lagoa, começou a surgir as bolhas, né? Que eles chamam de, em inglês, de whales, né, baleias. E aí, teve uma reunião, eles estavam desesperados, tá? E o que aconteceu? Aí ouvi. A primeira pergunta que eu fiz, vocês já viram? Na legislação não tem, mas vocês já viram na parte técnica, um artigo, uma publicação em inglês, alguma coisa sobre isso? Todos eles me disseram não. Então aí eu pesquisei ali 15, 20 minutos, já achei a possibilidade de terem causado aquelas bolhas e mandei para eles. Mas então o que eu quero dizer? Na legislação nesse caso não tinha, mas alguém já passou por isso, ainda mais com a facilidade da internet hoje, em 2, 3 palavras e 2, 3 cliques, você já consegue ter conhecimento sobre o caso que você está enfrentando. E aí, estudar bastante, nenhum caso é igual ao outro, pesquisa histórico, pesquisa e legislação, trabalhe bastante, nenhum trabalho tende a ser fácil, mas quando você leva a sério, o teu trabalho vai ser um diferencial em relação aos demais.
Magnífico. Wagner, aproveita, fala logo do teu curso, do teu Instagram, canal no YouTube. Os links vão estar todos aqui na descrição, mas chama o pessoal aí para te seguir. Fechaste uma turma agora, né? 100%, né? Recentemente. A gente está gravando hoje dia 14/11. Essa segunda-feira imprensada no feriado. Obrigado por ter aceitado aqui. Foi difícil a gente achar uma data, né, na nossa agenda, a gente conseguiu. Mas fala aí. Fechaste, mas quando é que vai ter? Eu vejo que tu lanças corriqueiramente, quando é o próximo curso. Para quem quiser saber ali onde ele vai achar mais curso ali, como é que faz? Que legal, obrigado. Na verdade, eu já queria agradecer você, Thiago, também. Eu vou ser teu aluno. Que bom, eu fico feliz, que prazer enorme, nossa. Eu também gosto muito do seu trabalho, acompanho suas postagens e fico lisonjeado, tá? Legal. Vai ser um professor nosso também, né? Vai ser um prazer. Fico à disposição. E assim, a gente tem o método Praxis Ambiental, que é um licenciamento. Quando eu lancei o curso, imaginei que nós iríamos terminar o curso aí em 4 ou 5 meses, mas ele levou 1 ano e pouco para ficar pronto, né? Então, é um curso com 12 módulos, aí a gente pega desde a parte de os 3 poderes, como ler a legislação, né? Fala das legislações de água, solo e ar, e depois a gente entra na parte do estudo ambiental, né? Descrição do empreendimento, diagnóstico, impactos, medidas mitigadoras e programas ambientais. Um módulo para cada um desses. Falamos do trâmite no órgão ambiental e depois falamos de como pedir a licença ambiental de instalação, aí depois como pedir a licença ambiental de operação e, por fim, como renovar a licença ambiental de operação. Isso trazendo a visão de quem analisa o processo de licenciamento ambiental, né, do revisor do órgão. E a gente está muito contente, como o Thiago disse, a gente abriu essa turma ali na semana passada e nós tivemos as 50 vagas preenchidas, ficamos muito, muito, muito contentes. E quem quiser acompanhar, a gente disponibiliza conteúdos diariamente no Instagram, _Wagner Ambiental. A gente disponibiliza sempre conteúdos lá para trocar experiência com vocês, nos comentários a gente aprender também. Então é muito gratificante. Obrigado, Thiago, obrigado também ao Cláudio, toda a equipe do Direito Ambiental na Prática. Parabéns, vocês fazem um trabalho muito legal, eu acompanho, tá? E continuem firmes e fortes. Para quem está na prática, e para quem está iniciando também é uma beleza, maravilha. Obrigado. É puxado, sabe bem como é produzir para a internet. Eu tenho meu canal no YouTube, né, o prof.thiagomartins.br, que é mais focado para o OAB, concurso. A gente tem aqui o Direito Ambiental na Prática, a gente tem o IDAN, né, fica o convite aqui, o Wagner já foi convidado ao IDAN, se Deus tudo der certo, em breve vai estar conosco. Mas de fato é puxado, então aí você está buscando conhecimento, hoje você tem bastante coisa na internet para encontrar, e a Escola do Meio Ambiente, né, a EMA, a Escola do Meio Ambiente, né, a Escola do Meio Ambiente está aí à tua disposição, os links estão aqui embaixo para que você possa participar dos cursos aí que o Wagner, que inclusive é professor, isso eu acho muito interessante, né, quando o professor, como é o meu caso, né, também ali, está na sala de aula e busca levar esse conhecimento online, ou seja, a gente já consegue ter aquela ideia da didática, não fazendo nenhuma crítica, mas para quem já começa no online, né, às vezes no capta, às vezes, eu estou explicando isso aqui, mas eu sei que a pessoa ali que está ouvindo isso bateu a dúvida, porque você já viu, né? Já viu o olhar de dúvida da pessoa em outros momentos. Às vezes aquela pessoa que já começa no online, né? Não tem. Então você busca ali, porque ele também é um professor ali das cadeiras de graduação, pós-graduação. De fato, é um conteúdo que eu consumo. Wagner, meu amigo, muito obrigado pela tua presença mais uma vez. Não foi fácil a gente alinhar aqui esse horário. Eu sei que o teu expediente é puxado, o teu empreendimento também te suga muito. Mas, cara, muito obrigado. Tenho certeza que esse é só o primeiro episódio do Wagner aqui no Direito Ambiental na Prática. Terão próximos. Quando fores lançar o próximo curso, me avisa que a gente grava mais um vídeo aqui para a gente chamar o pessoal para o próximo curso, a gente debater ali o que tu vais trazer para a gente. Muito obrigado, e para você aqui que está conosco, não te esquece, já deixa teu like, deixa teu joinha, compartilha esse vídeo com que ele possa gerar valor, ativa o sininho para que você possa ficar ciente na hora que um vídeo novo for postado, tá bom? Não te esquece, é claro, te inscreve no IDAM, o Instituto de Direito Ambiental, uma associação, mas mais do que isso, um universo de networking, onde você pode conhecer muita gente, consumir muito conteúdo. Também tem um canal no YouTube do IDAM lá, tem o IDAMcast, tem mais um podcast que a gente desenvolve lá no IDAM, tem o IDAMcast, tem o IDAM Class, né? Já vamos para o segundo episódio do IDAM Class, vamos para o terceiro episódio do IDAMcast, então também tem lá, enfim, diversos outros aspectos para você. Tranquilo?
Beijão, forte abraço. Não sei quando você está nos assistindo, mas esse aqui é o nosso episódio de número 63. Abração.